Opa, fala aí pessoal. Mais uma vez eu tinha já começado a fazer esse vídeo, mas acabei sendo um pouco prolixo. Mas eu gostaria de explicitar algumas coisas para vocês, né? Esses vídeos que são menos produzidos, né? Eles são um pouco, vamos dizer assim, improvisados, né? Eu vou fazer mais dois desses vídeos, né? Que na verdade vai ser um, talvez agora, fazendo essa parte do vídeo do Nando Moura. Mas tenho que falar algumas coisas para vocês, né? Esse canal, ele tem uma política engajada até, mas saiba que você, né, é totalmente bem-vindo aqui. Não importa qual é o seu viés e não importa aí qual é a sua religião. Mas aqui eu passo bastante coisa do meu dia a dia e de muitos dos meus interesses. E talvez, vira e mexe, vocês talvez podem ver meu interesse religioso, né? Mas principalmente o político, que é quase diário, e ele aparece aqui. Mas eu sou um conservador, né? Embora não esteja aqui todos despenteados, barba aqui, né? Com roupas de mendigo, né? Mas isso daí é só visual mesmo, né? Eu tô com preguiça de cortar o cabelo e a barba, né? Na verdade, até gosto, né, de ficar assim. Vai ter que dar uma ajeitada, que eu tô todo despenteado. Mas o negócio é um pouco urgente, então vamos focar aqui. Então, antes de tudo, nós temos a esquerda e a direita, né? E temos também o centro. O centro parece que vai ser mais alimentado depois dessas disputas aí, né? Vamos estar seguindo uma vertente mais assim. Por exemplo, o Uruguai ficou 15 anos com o presidente mais voltado para a esquerda. Depois agora parece que temos um pessoal de direita aí no Uruguai. Estados Unidos, mesma coisa, né? Foi até antes. Brasil, um pouco depois dos Estados Unidos, né? Então a gente tem todo esse pessoal aí fazendo essas coisas. E o mais recente que é o Boris Johnson, que é mais à direita. Então alguns países vão continuar à direita, talvez outros caiam. E por exemplo, o Bolsonaro tá querendo cair pelo jeito, porque tá feio a situação. E para mim, no caso que sou conservador, o Bolsonaro é uma faca de dois gumes, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque o cara ele é um nécio, né? Ele é um retardado. Então acho que quando o pessoal votou na Dilma, né? Agora é possível você sentir o mesmo sentimento de algumas pessoas que sabiam que ela era, né, no mínimo retardada. Mas o que acontece com o Bolsonaro em si é que ele pelo menos está deixando lá a equipe dele fazer as coisas, embora, né, até o Nando Moura fala aí que está havendo algumas ameaçinhas, né, e tal, dentro dos cargos. Acho que não é alguma coisa tão séria, mas, por exemplo, o Bolsonaro, pelo que eu vejo, deixa o pessoal bem livre para fazer as coisas. Tanto que dá até confusão. Quem não lembra de uma vez que o Bolsonaro estava junto com o pessoal lá do Onyx e tal, e etc. Eles estavam falando sobre algumas reformas e tal, etc. E o Bolsonaro falou totalmente errado. Aí o Onyx teve que falar alguma coisa, se eu não me engano, o General Mourão falou outra. Então isso vira e mexe e acontece. Nessa vez da saúde, o Bolsonaro tinha feito aquele pronunciamento que eu já falei com vocês, que foi aquele da gripezinha, né? Totalmente deplorável, né? Tal, etc. E ali ele fala sobre a tal da gripezinha e fala de que ele era atleta, né? Fala umas coisas assim, realmente que você fica estupefato. Nossa, cara, que isso aqui, né? Mas aí no último posicionamento ele pareceu um pouco melhor da cabeça, né? Mas eu acho que isso é bem interessante de se ver. Então é isso, cara. O Mandetta tá fazendo as coisas lá, tá fazendo as coisas acontecerem, né? Daquele jeito lá, todo estatizante e tal, etc. Não é um jeito que eu gosto muito de fazer as coisas acontecerem, mas como vocês sabem, eu sou um pragmático. Talvez as pessoas podem dizer que às vezes eu posso ser uma pessoa de mau caráter até, né? Mas eu acho que não. Eu só sou um cidadão, tentando analisar o máximo de coisas possíveis. E às vezes é difícil tomar uma decisão tão certeira. Até porque se você tenta levar a decisão do povo, você descobre que o brasileiro é muito estatizante mesmo, né? Então não tem o que fazer.
Até eu, né, me vejo até um pouco preso nisso, porque gosto até de algumas coisas mais voltadas para liberalismo, mas, por exemplo, quando chega assim, faculdade, bolsas, né, eu realmente começo a falar, opa, calma lá, cara, calma lá, porque isso daí é um pouco mais tenso. Então, eu não tô falando daquele cara que faz alguma matéria, né, sei lá, de humanas, mas pode ser qualquer uma, que fica repetindo, 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 né, não tá nem aí pro curso dele. Tô falando de pessoas que estão interessadas, e principalmente o pessoal da saúde. O pessoal cortando ali bolsas, cortando tipo, esses auxílios, né, que pode ser de muita serventia, que existem até em outros países, mas vem sendo cortado, não é uma coisa legal, né? E é basicamente isso, cara. É, é um momento tenso, digo para vocês. Se você é de esquerda e de direita, você pode ser muito bem-vindo aqui, como já falei muitas vezes. Se inscreva no canal, aperte o sininho, fique por dentro das notificações, né? De todo o canal, aperte no like, né? Você vai ajudar bastante aqui o meu canal. Então é isso. Antes de tudo, né, antes de começar, é bom eu falar para vocês que eu vou estar reformando aqui o canal em relação a alguns pontos, né? Vou tentar usar algumas estratégias para atingir mais público, né? Não sei, eu não manjo muito de clickbaits, mas em relação a alguns pontos, palavra-chave, esse tipo de ponto eu vou colocar na descrição, nas tags e etc. Bem, sem demora, vamos ver aqui o vídeo do Nando. Nossa. Israel prepara a sua vacina para os testes em humanos. É realmente um grande alívio, nós vamos falar a respeito disso e de muitas outras coisas que estão acontecendo neste meio tempo. Tá? Ontem eu fiz um vídeo aqui dizendo que o argumento do Caio Coppola era inválido. E é inválido, além de ter sido infeliz. Só ontem nos Estados Unidos se foram 1.400 pessoas para se comparar com um engasgadinho. E aí as pessoas vêm aqui dizer o seguinte: não, mas o Caio está falando no número de 1 milhão de jovens de 1 a 60 anos de idade. Você não entendeu isso? Não, meu amigo, não interessa esta fantasia, interessa o número absoluto. Ou seja, de 1 milhão de casos testados, nós temos lá 50 mil mortes. Porque você não consegue dissociar do número absoluto, 1 milhão de jovens, a porcentagem de pessoas acima de 60 anos que também serão infectadas por contato social. Não é assim que funciona. Esse dado é completamente viciado, fantasioso e não existe na realidade. O isolamento absoluto somente do grupo de risco também é uma fantasia que foi abandonada inclusive por Boris Johnson e o Reino Unido. Você acha que Boris Johnson é um centrista? É um doriano? É um comunista? Você acha que ele não está aconselhado pelos melhores especialistas do mundo? Bem, em relação a isso daqui, pessoal, não vou demorar muito que nem das outras vezes, mas é bom explicitar que, por exemplo, o Boris Johnson e o Trump fizeram essas medidas de quarentena e os dois continuam sendo conservadores, tá? E como eu disse para vocês antes, o conservadorismo ele é amplo, ele é um estilo de vida. Então você pode ser um conservador keynesianista, você pode ser um conservador ordoliberalista, você pode ser um conservador neoliberal, né? Se de fato isso existe aí, né? Não sei. E também você pode ser, sei lá, um conservador anarcocapitalista. Então todos esses pontos são possíveis de acontecerem. Eu já vi, por exemplo, o Cogos falando sobre essas posições que a gente tem em sociedade, principalmente dos ditos conservadores, né, na opinião dele, e ele fala que o pessoal é comunista, mas, no meu ver, isso não existe, né? Como eu disse para vocês, existem tipos de liberalismo, quer dizer, de conservadorismos, e todos eles têm o seu próprio brilhantismo, mas é certo que basicamente todos eles são a favor do armamento, a favor da família, a favor de algumas outras políticas como não ao aborto. Então, cada um do seu jeito, né? Então é isso, cara. Vamos continuar.
melhores estudos do mundo. Não confie em mim não, cara. Não confie naquilo que eu estou dizendo. Mas observe as evidências. O bicho é comunista, o bicho é esquerdista e tudo mais. Meu irmão, por favor, coloque a mão na sua consciência nesta hora, tá? Em uma pessoa só porque ela corrobora com aquilo que você pensava a priori. Ou também, né, você não deve seguir um pacote completo de alguma coisa. Esse pacote que se chama conservadorismo. Vamos beber dessa fonte aqui. Tá, mas ela é proveniente da onde? Conservadorismo liberal. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Então, você pode ser conjunto de várias coisas, certo? Então, por exemplo, eu sou a favor, né, do casamento gay. Não tem problema nenhum com isso. Na verdade, eu acho que deveria mudar esse nome, né? Será um pareamento, porque é um par, não um casal. Mas o que acontece é que eu sou absolutamente contra casamentos de gays em igreja. A não ser que essa igreja seja a favor dos gays, né? Mas isso vai estar fora dos mandamentos. Lá está escrito, né, que os malacóis, né, eles não vão herdar o reino do céu. Assim como, por exemplo, se eu quisesse casar com 2, 3, 4, 5 mulheres, né, dentro do mundo cristão, eu também teria minha incidência para ir para o inferno, entende? Porque o casamento é monogâmico. Mesma coisa acontece com uma mulher. Se ela quiser casar com 2, 3, 4, 5, 6 caras, é também a mesma coisa, o mesmo pecado. Então, o mesmo pecado que eu tenho, por exemplo, de, sei lá, gostar de 2 mulheres pegando, é a mesma coisa que eu tenho se eu fosse gay, entendeu? Então, é uma coisa bem interessante que você tem que parar para pensar. Então, todos são pecados perante os olhos de Deus, entende? E se você prestar muito bem atenção em todos eles, cada um tem o seu ponto, mas nenhum é maior do que o outro, certo? E muitos conservadores, principalmente nos dias atuais, entendem tudo isso daí. Vários pastores, padres entendem isso daí. Que você pode ir lá fazer tudo o que você quiser. Seu livre-arbítrio. Se quiser, pode casar. O Estado quiser te dar esse título, dá. Mas você não pode forçar ninguém a te casar. Certo? Então, esse seria um ponto até progressista da minha parte, né? Não sei. E tem vários outros também que eu poderia citar. Mas tem outros que eu sou absolutamente contra, né? Como já disse, aborto e também a reabilitação de serial killers e assassinos. Acho que isso não existe. Que é o que a direita gengivuda gosta de fazer. E é o seguinte, se existe subtestagem, ou seja, o número de testes é muito menor que o número de pessoas que realmente tem, o número de mortes absoluto não contabilizadas, este número também é muito, mas muito maior. Você realmente acredita que na China foram só 3 mil mortes? Com certeza. Você realmente acredita que não tem mortos lá na Venezuela? O bagulho tá de boa lá? Você acredita que no Irã os números que eles passam para nós são a verdade, são a realidade? Na Rússia, você acha o quê? Que tem 30 casos lá, tá de boa? O Vladimir Putin mandou fechar as fronteiras e tudo mais, só uma precauçãozinha aqui, mais ou menos. O número oficial é de 50 mil pessoas. O número real pode ser maior de 200 mil, já, agora, em 3 meses. Então, por favor, cara, coloque a mão na consciência. Eu não estou falando nenhum negócio absurdo, não. Só que as pessoas estão cegas por uma idolatria. As pessoas estão cegas por querer acreditar em algo. Não acredite. Observe só a realidade. A realidade é essa, cara. O Reino Unido tentou fazer o isolamento só do grupo de risco e levar a vida de boa. Olha só o que aconteceu. Porque nenhum país consegue ver isto, cara. 1.400 pessoas, como foi ontem nos Estados Unidos, todos os dias indo embora. Se o sistema de saúde entra em colapso também a economia. Isso, você precisa compreender uma coisa como essas, cara. Você acha que... Exatamente, cara, exatamente. Se você parar pra pensar
economia, eu acho que a economia vem primeiro em alguns aspectos sociais, certo? Acho que depois disso daí, primeiro ainda do que a economia, viria a justiça, né? Mas, em certos casos, né? Assim, em sociedade normal, a gente pode até pensar sobre isso, que a economia é vida. Isso